indígena, o Nuí. Mais cedo gravamos uma live falando da importância do Dia do Índio, da criação desse dia de 1943. E aqui eu me encontro com ele para nós falarmos desse tão importante dia. Olá, Nuí, seja bem-vindo ao canal Salles Mateus News. Boa tarde, Salles. Eu sou Luiz Runicuim, sou da etnia do povo Runicuim. Sou da terra indígena Igarapé do Caucho, né, do grupo Tianauri. Para mim, o Dia do Índio, ele significa, né, uma data especial, principalmente às nações indígenas brasileiras, né, que vivem nesse Brasil. E para a gente foi uma data, né, que as autoridades, né, políticos do nosso Brasil, né, deixarem em homenagem, né, esse dia, né. Sabemos que todo dia é o nosso dia, né, todo dia o índio está na sua aldeia, fazendo suas atividades, valorizando a sua tradição, mas esse dia foi um dia que ficou, né, pelas autoridades para poder comemorar, né, esse dia aí. Para mim, eu me sinto orgulhoso de poder fazer essa pequena live com você, né, falar do índio. Para mim, o índio ele é um guardião, né, dentro da floresta amazônica que vive valorizando a sua tradição. Você acha que os índios deveriam ser mais valorizados ainda pelos nossos governantes? Com certeza, né, com certeza, né, porque hoje o índio ele tinha que ter mais reconhecimento, né, ele tinha que ter mais apoio nas suas terras, né, para poder ter uma se organizar melhor, né, assim, na forma social, né, mas hoje, né, em muitos lugares, hoje o índio ele ainda não é bem valorizado, né, existe ainda discriminação, e, mas com tudo isso, né, o índio ele vem fazendo o seu papel, né, ele vem habitando como um ser que vive na floresta, né. Mais cedo eu gravei uma live falando exatamente da organização do índio. Eu falei que, assim, os índios, infelizmente, eles não têm ainda uma representatividade legislativa, né? E Tarauacá também aqui, sabe-se que os índios também não elegeram na legislação passada nenhum representante na Câmara, né? Como é que você vê nesse momento assim? Porque o voto de índio existe muito que daria. Os índios precisam se unir mais? Então a gente sabe que a política ela é um jogo, né, e no meio desse jogo existem vários jogadores, né. E a gente chegou a uma representação indígena, né? A gente tivemos 2 mandatos, mas vamos dizer que no terceiro mandato, né, não jogamos bem, né? Teve muita divisão, né? Às vezes outros parentes não chegaram a entender, né? Saiu mais de um político para concorrer à eleição, né, da política. E aí nesse caso teve muita divisa de votos, né? Então não foi possível, né? E o que faltou foi a união, né? Se a gente não trazer a união, não se unificar, nunca a gente vai chegar lá a ter um nosso representante político. Mas se a gente, né, com certeza unificar e trazer essa união, a gente somos capazes também de chegar onde queremos. Então faltou a união. Faltou a união para que pudesse ter os... Nós sabemos que em toda a organização a gente vai chegar adiante, né, com mais reivindicações quando a gente exige, né, e tem aquele poder para exigir das autoridades maiores, né. Com certeza. Você é o líder lá da tua aldeia, é o Tinauri? É Tianauri, né? Tchanauri, né? Sim. Então, na realidade, o Caucho, ele é como se fosse, vamos se dizer, como se fosse a capital de Rio Branco. E dentro do Caucho, como nós estamos chegando a mais ou menos 1.000 pessoas, então fica uma organização muito forte só para um cacique. Então, o que o cacique geral fez, né? Então, ele dividiu entre aldeias e grupos. E eu na qual eu faço parte, né, de um líder, de um grupo, mas que como já fosse uma aldeia, né, porque a gente já chega a mais ou menos 60 pessoas, e com Então 60 você já é pessoas, mais ou menos um cacique desse local, com né? certeza. Além dessa
da Tianauri, É. existem outros grupos próximos da... Sim. Pode dizer os nomes? Isso. Então, o Caucho ele é formado por 4 aldeias, né? Que na qual inicia 18 praias, né? A central que é o Caucho e tem o Nova Aldeia e Tamandaré. E dentro desses grupos, né? Só no Caucho existe mais ou menos 5 grupos, né? Na qual vem o Chinambanacanoiá, né? Que é um grupo dentro do Tianarão, que é outro grupo, Tianauri, que é na qual o grupo que eu represento, Tianaibu e Duraxabauaqui. Então existem 5 grupos 5 grupos só dentro da central do da Caos. central. Entendo. E é esses que são os grupos, né? E mais as aldeias. Eu falei 4 aldeias Certo. e 5 grupos. Agora me fala um pouquinho assim da tua aldeia, o que você está buscando hoje com o teu povo, com a sua liderança lá, para esse grupo menor. Então, né, a gente trabalha uma parceria, né, com o cacique geral da terra, mas o que a gente está buscando é reflorestar, né? Plantar muitas frutíferas, né, montar a nossa maloca, né, ter a nossa hospedaria para receber visitantes, né, ter o refeitório e plantar, né, valorizar as medicinas, né, valorizar a tradição, né, pô, o jovem não só para tipo ficar lá dentro, mas estudar, né, para se capacitar, né, talvez na área da saúde, da educação, né. Então hoje a gente precisa também, vamos dizer, não só do mundo tradicional, mas precisa do mundo ocidental, né, de se Certo. capacitar, estudar. Sabemos que os indígenas, né, eu diria que são várias ramificações, são várias portas, né? E são várias, tem uma cultura muito grande que isso abre-se entre outros, né? Tem a questão da pagelança, tem a outra questão, tem alguns indígenas que trabalham com plantações, artesanato, né? Então são vários leques, né? A tua lá tá trabalhando mais, qual a parte que tu tá trabalhando mais? Então a gente trabalha com os artesanatos e as medicinas, né? As medicinais que inclui a questão pagelança. Pagelança. Com certeza desde do chá, né, que é o nishipã, o rapé, são também as medicinas de fumações, né, e na área de artesanato as mulheres, né? As mulheres mexem mais com a área de artesanato, são as miçangas, né? As miçangas. Pelo que você falou aí, questão hospedagem, tu tá trabalhando uma questão turística também, para Sim, receber pessoas de fora, turistas. sim, com certeza, né? A nossa aldeia, ela é uma aldeia turística, né? Ela é uma aldeia que recebe, né, isso aí, né? A gente já recebemos visitantes de vários países, né, do exterior, e na qual esse ano não recebemos e não estamos recebendo por causa da pandemia, né? Estamos respeitando a lei do país, né? Porque o nosso Acre, ele se encontra em uma situação difícil e a gente está deixando que tudo isso, né? Que o grande espírito possa, né? Quando acalmar para a gente... Esse ano não vamos receber, né? Vamos receber o ano que vem, se Deus quiser, assim, se a pandemia baixar, né? Se a pandemia baixar, você tem uma programação assim, questão, planeja fazer algum evento, festival e outro evento que possa chamar a atenção dos turistas? Sim, a gente já temos, né, nas aldeias, né, já tem a programação, por exemplo, o Caucho, né, coordenado pelo cacique Inácio, ele faz um festival no mês de julho, sabe? O Festival Geral da Terra Indígena, onde junta essas 4 aldeias e esses 5 grupos, né, para fazer a festa naquele lugar. E a nossa do Tianauri, ela é no mês de agosto. Então, no Em mês de seguida da geral. isso, depois da geral a gente faz a nossa festividade também, que é uma vivência, né? Uma vivência porque você vai vivenciar tudo que o povo Runicunha pratica naquele lugar, né? O povo lá de fora vem para dançar, para cantar, para se curar com a medicina, né? Para ver como é que é os trabalhos das mulheres, ver como é que é a união que o povo daquele lugar habita com sua tradição. Muito bem. Eu gostaria que nós finalizarmos nesse momento com
a nossa live aqui, e você falando quiser mandar um abraço para algum apoiador seu, para pessoa fora até do Brasil e fechar com essa importância, né, do Dia do Índio e se você quiser agradecer alguém nesse Uhum, momento por já ter lhe ajudado e também buscar, né, pedir apoio às pessoas. uhum. Então, né, eu quero aqui agradecer, humildemente, né, a sua pessoa por fazer essa live junto comigo falando Dia do Índio. E aqui é agradecer as lideranças, né, do meu povo, da minha aldeia, o Cacique Antônio, o Cacique Inácio. E também agradecer os parceiros que estão lá fora do Brasil, né, que estão na Europa, por exemplo, o Jean François, foi uma das pessoas que trouxe, né, muita gente. E em nome dele, né, eu agradeço todos os irmãos da Europa, né, os irmãos que moram em Paris, que moram na Bélgica, que mora na Alemanha, né, que mora em Portugal e toda a Espanha, né, todos esses países onde a gente andou. Eu queria agradecer em nome do Jean François, que foi uma pessoa que levou a gente para conhecer Então, Auschwitz. então vamos fechar, né, com a palavra Rausch Rausch na Auschwitz. indígena, né?